Marte é o futuro, com várias missões e sondas e foguetes e robôs indo para Marte e mais, revivendo até a exploração lunar para usar nossa Lua como uma ponte aérea para facilitar nossa ida para Marte. Esse planeta vermelho vem se tornando cada vez mais popular. Então, afinal, o que tem assim de tão interessante por lá? Nada. Marte é um planeta deserto, frio, todo enferrujado, sem plantas, sem cachorro, sem cinema, sem restaurante. Mas, se o seu motivo para ficar aqui na Terra por acaso for a sua paixão pela nossa Lua, talvez lá seja um bom lugar para você. Eu disse talvez. Você está no Achei Saturno, meu nome é Renato e hoje vamos explorar um pouco sobre as luas de Marte. Vem comigo. Marte também tem lua, na verdade duas, Phobos a maior e Deimos a menor. Ambas fotografadas pelo Orbitador de Reconhecimento de Marte, da NASA, o MRO. Phobos, que significa medo, e Deimos, que significa pânico, foram nomeados em homenagem aos filhos do deus romano da guerra, Marte, que talvez você conheça pelo nome da mitologia grega, Ares. Mas já vou adiantando aqui que essas duas luas não chegam aos pés da nossa. Elas são pequenas, deformadas e jamais seriam ícones de momentos românticos. Só para você comparar, a nossa lua tem aproximadamente 3.500 quilômetros de diâmetro. Enquanto essas duas luas de Marte, olha só que diferença. Phobos, a maior, tem só 27 quilômetros de diâmetro e a menor, Deimos, tem apenas 15 quilômetros. Centenas de vezes menor que a nossa. Poderíamos dar voltas inteiras em torno delas, a pé. A gravidade, que é essa força que atrai os objetos ao redor do mundo, está diretamente ligada à massa desse mundo. Quanto maior for a massa, mais força de atração ele tem. Essas luas, por serem tão pequenas, têm pouquíssima massa e logo atraem muito pouca matéria. E não tem força suficiente nem para aglutinar mais materiais. Então, além de serem pequenas, não tem material suficiente para se formar uma esfera grande e imponente. Sendo assim, essas luas são pequenas e em forma de batatas. Significa que lá de Marte, se você estivesse sentado olhando para o céu, você não veria elas, então. Se são tão pequenas assim, né? Errado, veria sim. Porque apesar de pequenas, elas são muito mais próximas de Marte do que a Lua está de nós. Então lá veríamos essas luas de perto. Enquanto daqui da Terra, nossa Lua está a 384 mil quilômetros, as luas de Marte estão a 9.023 mil quilômetros. Eu fiquei curioso para saber como essas luas são vistas lá no céu de Marte e encontrei essas comparações feitas pela própria NASA. E nessa comparação de imagem você consegue ver o tamanho visual delas no céu marciano. De um lado, a nossa Lua observada pela superfície da Terra. Do outro, as luas de Marte observadas pela superfície do planeta vermelho. Nessa imagem você tá vendo as duas luas pertinho uma da outra, mas é só para fim de comparação mesmo. Elas não ficam assim pertinhas não. E agora mais uma diferença notável entre essas luas. Por Phobos e Deimos estarem muito mais próximos do planeta, elas orbitam com muito mais velocidade, então completam sua volta muito mais rápido ao redor do planeta. Enquanto a nossa Lua demora 27 dias para completar uma volta aqui na Terra, a Lua Phobos demora apenas 7 horas. Então você veria ela se movendo no céu com uma velocidade bem notável, completando 3 voltas por dia. Veria ela várias vezes no dia, tanto de dia quanto de noite. Já a Lua Deimos, a menor, demora um pouco mais de um dia para completar sua volta. Nessas imagens da NASA podemos ver também como essas luas se movimentam no plano celeste com as estrelas de fundo. A menorzinha das luas é como se fosse uma estrela mais cheinha, mas ambas são bem iluminadas. Beleza, agora vamos dar um close nessas luas. Começando por Phobos, essa lua quase foi destruída por um impacto grande com alguma rocha espacial e ficou assim marcada. Sua característica mais predominante é a cratera Stickney, que recebeu o nome da matemática e esposa do astrônomo Asaph Hall. Asaph Hall foi quem descobriu ambas as luas do planeta vermelho em 1877. A cratera Stickney tem cerca de 9,7 km de largura e ocupa cerca de metade da superfície dessa lua. Ela parece estar cheia de poeira fina com evidências de pedras deslizando pela sua superfície inclinada. As temperaturas em Phobos foram medidas em 4 graus negativos no lado ensolarado e 112 graus negativos no lado escuro. E agora o mais interessante, Phobos está em rota de colisão com Marte. Está se aproximando de Marte a uma taxa de 1,80 m a cada 100 anos. E nesse ritmo a Lua colidirá com Marte dentro de 50 milhões de anos ou irá se despedaçar e virar um anel, um disco de poeira em torno de Marte. Agora vamos para Deimos. Deimos, assim como Phobos, é um corpo escuro que parece ser composto de materiais de superfície do tipo C, semelhante aos dos asteroides encontrados no cinturão de asteroides externo. Porém, Deimos tem a superfície toda coberta por pó, talvez com até 100 metros de profundidade, gerado por impactos de meteoroides que pulverizaram a superfície. Suas crateras têm geralmente menos de 2 km de diâmetro e não possuem sulcos e cristas vistos em Phobos. E quando eu disse que essas luas têm as composições iguais às dos asteroides vistos no cinturão de asteroides, isso abre hipótese de que elas tenham vindo de lá e ficaram presas na órbita de Marte. A atual atmosfera marciana é muito fina para capturar um objeto do tamanho de Phobos por
meio de frenagem atmosférica. Porém, a captura poderia ter ocorrido se o corpo original fosse um asteroide binário, que se separou devido às forças de maré. Asteroides binários são asteroides presos gravitacionalmente um rodeando o outro, até que chegaram perto de Marte e, a grosso modo dizendo, se desabraçaram e passaram a orbitar Marte. Outra hipótese é que Marte já esteve cercado por muitos corpos do tamanho de Phobos e Deimos. Alguns podem ter sido ejetados para fora da órbita de Marte, pegando energia em alguma colisão e sido disparados. E para fechar tudo que você poderia ver de mais interessante sobre essas luas, que tal um eclipse? Esses vídeos registrados recentemente pelo rover Perseverance mostram essas luas transitando em frente ao Sol no céu de Marte. Por terem a órbita bem rápida, passam frequentemente em frente ao Sol vistos de Marte. Mas não é tão emocionante assim quanto o eclipse da nossa lua. Bom, você acabou de conhecer as luas de Marte e se gostou, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe com aquele seu amigo que gosta desse tipo de assunto. Confira sua inscrição no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu comentário sobre o que achou disso tudo. Obrigado pela companhia, te vejo em breve, valeu!